Boa tarde, está no ar o consultório do Porto Canal, sejam muito bem-vindos, hoje aqui com uma inovação, vamos falar então de uma nova cirurgia para os nossos olhos, para vários problemas nos olhos, vamos já perceber tudo. Tenho comigo aqui em estúdio o Dr. João Paulo Macedo, é oftalmologista e foi então o senhor doutor que operou pela primeira vez em Portugal com esta nova lente, esta grande inovação, então mais um passo em frente naquilo que diz respeito à tecnologia oftalmológica. Sr. Doutor, muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui connosco, vai falar-nos então desta grande inovação e também tentámos perceber como é que é ser pioneiro nesta cirurgia, que o Hospital CUF é pioneiro também nesta nova técnica. Vamos então saber tudo, vamos falar também de cataratas, e as cataratas são apenas uma das patologias que podem ser tratadas então com esta técnica que lhe vamos dar a conhecer hoje aqui no consultório. Trazemos aqui, o Sr. Doutor fez a simpatia de nos trazer aqui algumas amostras para percebermos aquilo que vai para dentro dos olhos dos pacientes e acredita em mim, fique para ver porque é de facto extraordinário. E depois vai poder tirar dúvidas também com o Sr. Doutor. E aí abrimos aqui a especialidade da oftalmologia ao seu exponente máximo, digamos assim, porque podem colocar questões de qualquer natureza, não é, Sr. Doutor? Quiserem. O Sr. Doutor está confortável, obviamente, para falar então da sua especialidade, a oftalmologia, hoje connosco aqui no consultório, com a presença do Dr. João Paulo Macedo, que vem representar o Hospital CUF. Não perca esta oportunidade então e fale connosco, participe também então neste consultório, ligue-nos através do 229538525 ou escreva-nos para o nosso e-mail consultório@portocanal.pt. Doutor, eu disse muito bem, não é? No dia 24 de janeiro, tenho aqui a indicação, o doutor operou exatamente no Hospital CUF, aqui no Porto, pela primeira vez implantou esta nova lente. E vamos conhecer esta lente. Infelizmente lá em casa não vão poder vê-la porque ela é muito pequenina. O doutor trouxe aqui o modelo em grande, não é, doutor? Afinal, o que é isto que eu tenho aqui na mão? Que na realidade é isto que está dentro deste frasquinho e que também aqui estará, doutor, 2 centímetros? Nem isso, menos. À volta de 1 centímetro. 1 centímetro e qualquer coisa. É mesmo muito, muito pequenino. Infelizmente a nossa câmara não pode mostrar aí em casa, mas a forma da lente é esta. Exatamente. E vamos perceber que inovação extraordinária é esta. E o doutor fala disto com algum entusiasmo. Estávamos aqui à conversa antes de começar o programa, porque também se sente orgulhoso deste passo. Sim, boa tarde a todos, em primeiro lugar. Isto é uma nova tecnologia que está sempre a existir uma evolução na área da oftalmologia. A minha Isso é igual a muita investigação. Muita investigação, muito desenvolvimento, muitas empresas e eu acho que a minha especialidade é comparável talvez à indústria dos telemóveis, ou seja, as evoluções acontecem a uma velocidade Isso é porque fantástica. a necessidade também é muito grande, doutor? Pela necessidade de dar resposta a muitos problemas, não é? E cada vez procurar a perfeição, não é? É como os telemóveis, cada vez são melhores, cada vez têm melhor definição, cada vez evoluem mais. E melhorar sempre o modelo anterior, que basicamente é o que acontece com esta lente. Esta lente inicialmente, esta e muitas outras, estavam desenhadas só para corrigir os defeitos para longe, ou seja, um doente era operado e ficava com uma visão boa para longe, mas sem visão intermédia e de perto. Depois houve uma evolução que fez com que as lentes passassem a corrigir uma boa visão, dar uma boa visão ao longe e ao perto, mas falhava aquela meia distância intermédia, que é a visão que nós utilizamos muito hoje em dia, com os iPads, com os computadores, com os telemóveis. Nem é demasiado ao perto, não é? Nem é demasiado ao perto, nem é demasiado ao longe. Mas também não é a longa distância. E hoje em dia os hábitos da população mudaram bastante, quer dizer, cada vez mais essa distância intermédia é uma distância que se valoriza mais. Olha, com um exemplo dos iPads que temos aqui perfeitamente, portanto, que é aquela distância intermédia, enquanto que a distância de leitura é um bocadinho mais próxima. Sim, quando estamos a ler um livro estamos mais nesta posição. Entretanto, então, esta lente, as grandes vantagens é que esta lente permite fazer uma correção das 3 distâncias, Isso ou é seja, fantástico. dá uma única lente, ou seja, graças à evolução e às novas tecnologias que foram aplicadas na lente. O doutor acompanhou, ou seja... Sim, desde o princípio. Isto tem poucos anos, digamos assim. Tem poucos anos, mas eu acompanhei essa transformação toda e tem sido uma revolução fantástica. Então, com estas últimas lentes de terceira geração, multifocais, temos conseguido dar
um olho quase que jovem a pessoas de muita idade, que já não estavam habituadas a fazerem a utilização diária de ver preços, de usar os telemóveis, porque hoje em dia já temos doentes com 80 e tal anos, mas que sabem mexer muito com estas novas tecnologias. E então demos-lhe essa liberdade dos óculos. Isso também é apreciam importante. Muito. Sabemos que a esperança de vida aumenta. Muito, hoje em dia, de facto, vive-se até muito tarde. Vive-se com qualidade até muito tarde. E daí estas respostas também serem importantes. Exatamente. E as tecnologias, como são muito fáceis de utilizar, os tablets, qualquer pessoa, mesmo uma pessoa com 80 anos, facilmente aprende a mexer nisto muito rapidamente. E ao dar-lhe essa liberdade dos óculos e essa qualidade de visão que eles não tinham, para eles é uma modificação muito grande. Esta última lente, a que eu meti... A que eu tenho aqui na mão? Exatamente, e essa que fui por... Foi pioneiro. Foi um alinhamento das estrelas, uma série de seja como fatores. Doutor, foi pioneiro. Porque essa já ninguém lhe atira. Essa já ninguém lhe atira. Não, isso lá está, porque eu acompanho, tenho uma ligação boa, nós temos que ter uma ligação boa com estas grandes empresas, temos que estar sempre muito atualizados, saber o que é que... Os laboratórios? Com os laboratórios, sabermos quais são os produtos que estão a sair, para que, quando eles saiam, nós já termos alguns doentes que sabemos que essa nova tecnologia vai corresponder às necessidades. Isso é muito importante, de facto. Eu fui o primeiro porque tinha uma série de doentes que eu sabia que essas lentes iam sair e devido a uma boa comunicação também que nós temos que ter com estas indústrias, e ir aos congressos e fazer atualizações permanentes. Por isso é que dizem que um médico nunca para de estudar. Nunca para de estudar, isso é fundamental, é a atualização tecnológica. Porque, como eu disse há pouco, isto é tecnologia de última geração. Isto é o mais moderno que existe nesta área. Esta lente permite corrigir, então, defeitos para longe, para perto, meia distância e estigmatismos, que era antigamente os defeitos que eram mais difíceis de corrigir. De correção, é verdade. E pronto, já existiam algumas lentes no mercado que corrigiam, mas não com a qualidade desta lente, que é uma lente que... E que permite, de facto, tratar isso tudo. Isso é que é extraordinário. É fantástico. Como é que de um modelo inicial... Exatamente, se chega aqui. Isto é como um telemóvel, não é? Os primeiros antes telemóveis era uma portáteis... máquina fotografa ao lado... Eram só um telemóvel, não é? Com teclas, e agora é um computador, não é? Exatamente. Isto, portanto, é mais ou menos... A analogia é essa. Exatamente, mais ou menos. É por aí. Quem é que pode usufruir, digamos assim, desta lente? Por exemplo, a primeira senhora que operou no dia 24 de janeiro, eu julgo que ela não se importa que comentemos o caso dela em particular. Não. Quem era esta doente? Porque é que foi escolhida, digamos assim, para esta primeira cirurgia? Esta doente era uma doente que tinha uma hipermetropia, ou seja, era uma doente que sem óculos ou sem lentes de contacto via mal para todas as distâncias. Era uma doente que tinha um estigmatismo elevado, ou seja, era um defeito de difícil correção mesmo com as lentes de contacto. Que usava? Usava lentes de contacto. Usava lentes de contacto, mas entretanto, nos últimos tempos estava a ter alguma intolerância às lentes de contacto. Que é normal, também é natural, não é, normal, doutor? Também, exato. A partir dos 40, 45, a doente tinha 48 ou 46 anos, acho que eram 48 anos. E a idade é também importante para a escolha desta lente? A idade também é importante. O ideal será sempre a partir dos 45 anos para cima. Porque a partir dos 45 anos nós começamos a ter a vista cansada, ou seja, começamos a deixar de funcionar para perto. E então aí um doente que... Imaginemos um doente que não tem defeito nenhum e que começa a ver mal ao perto, mas que não quer usar óculos, esta acaba por ser uma boa alternativa. Mas porquê é que um jovem de 30 anos não deve colocar esta lente? Porque um jovem de 30 anos pode ser operado por outras tecnologias, por lasers, por LASIK. E que servem, digamos assim. E que servem porque... E que vão servir naquele... Servem porque ele, entretanto, ainda tem focagem. Ou seja, o próprio doente, corrigindo o defeito de base, o próprio doente ainda tem focagem. A partir dos 45 anos, perdemos a capacidade de focagem, então estas lentes já começam a ter Eu acho que vou guardar esta para mim, Sr. Pode ficar com ela. Eu vou guardar esta para mim porque estou a chegar aos 40 e se calhar ainda me vai dar jeito. Voltando à sua paciente, então, ela tinha 48 anos. 48 anos, era uma doente que não estava a tolerar bem as lentes de contacto, não queria usar óculos porque praticava muito desporto, era uma mulher muito ativa. E os óculos esteticamente vai limitar-nos, claro. Pronto. E então eu sabia que com as respostas que tinha no mercado aconselhei a esperar,
mas ela fazia-me uma pressão muito constante, não é? Daquelas doentes quase todas as semanas me ligava, já chegou, já chegou. E eu, que então, também são desafiantes, essas pacientes, se calhar fazem-no andar ali mais exigentes também, não é? Claro. E são pessoas muito bem informadas, muito informadas, Importante também. que sabem muito bem e que acompanham quase a indústria quase de uma maneira semelhante à nossa, estão extremamente bem informadas. E eu então mal soube que ia ser lançada essa lente, devido a um canal de comunicação boa que eu tenho, com esta empresa e com todas, não é? Desde que uma pessoa tenha uma boa comunicação, mal saiu a lente, esta doente já estava à espera, por isso, pronto, mal tive a lente, mal teve disponível, eu pedi logo uma lente que foi para operar e calhou de ser o primeiro, pronto. E sei que foi um sucesso, até pela resposta que a sua paciente lhe deu. Foi muito grande, a doente ficou extremamente satisfeita. Isso é muito bom também, não é, doutora? Essa recompensa. Isso é ótimo, isso é muito bom porque nós sentimos que demos aquilo que a doente queria e que procurava e que encontramos uma solução boa para o problema que a doente nos põe e o desafio que nos colocou. Vamos então agora perceber como é que se passa essa cirurgia, porque também isso é fascinante, é perceber que tudo acontece em pouco tempo e com uma anestesia... 5 minutos, e com uma anestesia local. 5 minutos com anestesia local. 10 minutos, isto também é fascinante. E sei que temos uma pequena animação, não sei se a Sara quer ir colocando, ou o Nuno, que é o nosso realizador, enquanto o Soutor nos vai explicando, se calhar vamos vendo. Pode ser? Acho que sim. Aqui está, Soutor, o que é que estamos a ver? Isto aqui é a lente que entra. A lente entra por um buraquinho muito pequenino, de 2 milímetros, ou seja, que nem necessita de sutura. A lente, como estão a ver, entra enrolada e depois a própria lente desenrola, não é? Desenrola. Tem ali uma espécie de uns pontinhos, pronto, isto que aquele aparelho que coloca a lente ali dentro é o quê, Soutor? Aquilo é uma espécie de uma seringa e que tem a lente que está enrolada dentro da seringa. Por isso é que ela tem esta formazinha, não é? Que é para evitar uma abertura grande no olho, ou seja... Só quando chega lá é que abre? Só quando chega que a própria lente abre. Fantástico. E depois não se vê. Um doente que é operado pode ficar aí com um brilho um bocadinho mais intenso nos olhos em algumas condições de luz. Sim. Desculpa as minhas caretas, Soutor, isto faz um bocadinho de pressão. Isto não dói nada. Isto Era isso que queria uma coisa... O doente não sente isto, por incrível que pareça, o doente está a olhar para uma luz. Mas no fundo ele tem uma... Sim, mas a superfície da córnea está anestesiada, por isso o doente... Como é que se anestesia? Com gotas? Com gotas. O doente não tem dor, não tem qualquer tipo de sofrimento. É introdução? Entretanto, naquele saco que está no olho, aquele saquinho transparente, que é isto que está aqui neste modelo. Olha, agora vamos saltar aqui para o estúdio outra vez, então, se faz favor. Temos aqui já preparado. Neste modelo que está aqui, pronto. Isso é o nosso olho. Isso é o nosso olho. Vamos rapidamente só explicar. Eu aqui trouxe um exemplo que é uma catarata, que é esta aí temos lente. Uma catarata. Aqui é uma catarata, faz de conta, é um doente que não vê, porque esta lente está opacificada. E então, tiramos esta lente, não é? E colocamos... nós retiramos a nossa lente natural, deixamos claro. o saco, que é aquele saco. Como é que se chama o saco? É o saco do cristalino. Mas isto é o cristalino? Isto que vai sair? Isto é o cristalino. Isto não sai tudo, isto sai só o interior. Sim. Isto é como se nós metêssemos aqui uma varinha mágica. O cristalino é aquele gel, não é? O cristalino é uma lente. Nós temos uma lente, todos nós temos uma lente dentro do olho, que é uma lente que, a partir dos 45 anos, fica disfuncional, pode ter muitos defeitos, ou seja, o cristalino é um fator importante no defeito refrativo dos doentes, e nós, ao tirarmos a lente, o interior da lente natural, e ao colocarmos uma lente artificial, vamos corrigir todos os defeitos. Isto é como se trocássemos uma lente que, no caso da catarata, está suja ou velha, e vai para uma novinha. Ou por uma lente que, por exemplo, no caso da minha doente, era uma lente transparente, mas defeituosa, ou seja, era uma lente que... Isto tem a ver com a forma? Muitas não? Tem a ver com a forma, mas são alterações tão pequenas que não se vê. Isso é uma lente normal, mas pode ser perfeita, o doente pode não ter defeito absolutamente nenhum, com uma pequena alteração da curvatura. A curvatura, pode ter um defeito muito grande. Sim. Se bem que alguns defeitos também existem na córnea, mas nós fazemos cálculos e corrigimos os defeitos corneanos, ou seja, os defeitos anteriores, com esta lente. A córnea está à frente. À frente. Ou seja, quando nós tratamos um doente com LASIK,
O LASIK é o laser. É o laser. É o laser para... Corrigimos só na córnea, num doente, faz de conta, ok. antes dos 45 anos. A partir dos 45 anos... Já vamos ter que tratar. Não, podemos também tratar à frente, mas se queremos uma reabilitação melhor, com uma boa visão para longe, intermédia e perto, fazemos a substituição dessa lente que está disfuncional, que não funciona. Isto é como se fosse uma lente numa máquina fotográfica, um zoom, que deixou de funcionar, avariou. Aproveitamos o saquinho e... Aproveitamos o saquinho, faz de conta, aproveitamos a estrutura, Exatamente. tiramos as lentes e pomos temos uma lá lente, uma nova. fazemos um upgrade, faz de conta. Mais ou menos, para dar uma noção. Pode haver uma espécie de rejeição, uma vez que é um corpo estranho? Não há nada disso? Esta lente é uma lente que é feita de um material, como vê, isto aqui é uma boa simulação. Isto é um material que é perfeitamente inerte, já se meteram mais de 90 milhões de lentes no mundo e até hoje não há nada. Não há rejeição. Porque o próprio olho também tem condições especiais. O olho tem características, como está fechado, acaba por ser uma estrutura muito diferente de todo o organismo, não é? É fascinante. Mas, normalmente isto acontece com os dois olhos, ou seja, os dois olhos envelhecem, ou têm os mesmos erros, ou têm os mesmos defeitos. É comum acontecer ou não, Sr. Podem ter os mesmos defeitos ou não, mas muitos doentes têm defeitos completamente diferentes. E podem ter que ter soluções diferentes? E podem ter que ter soluções diferentes. Por exemplo, a grande vantagem desta lente é que esta lente permite corrigir as 3 distâncias, longe, isso é talvez e o estigmatismo. Por exemplo, na doente que eu operei, era uma doente que tinha astigmatismo nos 2 olhos, coisa que esta lente permite corrigir. Mas, por vezes, tenho doentes que só têm estigmatismo num olho e o outro não. Então, pronto, metemos lentes muito semelhantes, mas uma permite corrigir o estigmatismo. E o doente fica com uma visão perfeita, mesmo apesar de, antes da cirurgia, ter um olho com defeito muito superior ou com uma alteração muito superior. O que é, pronto, que é a grande vantagem deste tipo de lente, que permite responder a um leque que nós, com esta lente, pois é isso, é que estamos aqui conseguimos responder quase todas as... quase, muito raramente, só defeitos extremos, não é? Doentes que tenham defeitos assim muito fora da norma, é que isto não dá resposta. Porque de resto estão 95% dos defeitos nós conseguimos resolver com depois há doentes que são olhos tão anómalos que... Sim, mas isso são as exceções. Mas também temos outro tipo de soluções. Não tão evoluídas. Como estas, não é? Esta. Portanto, mas damos alguma resposta. Esta é fresquinha, aqui não há novidade mais recente Esta é a última lente no mercado. O Hospital Cufres tem então esta cirurgia disponível. O Soutor já me disse que depois desta primeira paciente, já foi operando outras e a resposta é muito positiva. Estou muito satisfeito também com o resultado, porque às vezes há lentes que nos prometem muito e não... E depois desiludem um bocado, não é? Claro. Como todas as tecnologias. Como em tudo, claro, obviamente. Às vezes nós, se criarmos uma expectativa muito grande, depois podemos ter alguma desilusão. Mas até agora, com este tipo de tecnologia, estou muito satisfeito. Muito bem. Sr. Doutor, a nossa querida produtora, a Sara Lima, pediu-nos para hoje falarmos de cataratas. Nós estamos aqui super entusiasmados, porque de facto aqui o grande tema é esta novidade. Mas de facto tínhamos aqui, digamos assim, quase um subtema que seriam as cataratas. Já percebemos, até porque está aí uma catarata, está aí o exemplo da catarata. Exato. Portanto, a catarata pode também ser tratada com esta tecnologia. Exatamente. Sabemos que temos muitos pacientes em Portugal a sofrer de cataratas. Podemos perceber rapidamente, porque só nos restam 5 minutos, e ainda bem que assim foi, porque demos aqui o devido destaque a esta inovação, mas podemos perceber, em termos grossos, assim, o que são as cataratas e perceber também quem é que pode tratar de vez das cataratas através desta nova técnica. Pronto. Então, a catarata, nós dentro do olho temos, como eu disse, essa lente, que é uma lente normal, não é? E com a idade esta lente vai ficando pacificada, fica esbranquiçada, fica branca, não é? Sim. O termo de catarata... interromper. Está sempre associada à idade, a catarata? Maior parte das vezes sim, mas por exemplo, existem cataratas em jovens, cataratas, por exemplo, traumáticas. São de outra natureza. Cataratas, por exemplo, às vezes há cataratas muito raras. Eu aqui há tempos tive um jovem que levou uma descarga elétrica de 100 mil volts, estava a tirar umas fotografias em cima de um comboio e foi eletrocutado, felizmente sobreviveu, e desenvolveu uma catarata. Ou seja,
às vezes traumatismos grandes, por exemplo, grandes clarões, que foi este o caso, um clarão elétrico, podem criar opacificações dessa lente, certo, que naturalmente, algumas doenças também, mas a maioria, aquilo que as pessoas falam, a maioria é pela idade, ou seja, a partir dos 60, depende, não é? Agora, às vezes também temos, por exemplo, os diabéticos têm cataratas muito mais cedo. Nossa, doutor, ainda bem que falou dos diabéticos. Eu aqui posso fazer tempo, aqui um... Pode, não, agora acabo o que estava a dizer. Por aí uma rapariga com 18 anos com uma catarata. Porque era diabética? Sim. Pronto. Nós tivemos agora um telespectador que ligou, estava aqui a Sara Lima, se bem que só a segunda parte é que é dedicada aos telespectadores, mas vamos abrir aqui uma exceção, porque estava um senhor a dizer que não ia poder ligar na segunda parte, mas que gostaria muito de perceber, o António Silva, a quem eu agradeço desde já a participação, porque não desistiu e tentou entrar na primeira parte, que lhe pergunta, doutor, se isto pode resolver um início de glaucoma. E sabemos que o glaucoma também está associado à diabetes. Sim, não, mas esta cirurgia não tem nada a ver com o glaucoma. O glaucoma é uma situação de aumento de tensão ocular que é resolvido de outra maneira completamente diferente. Não é para aqui chamar. Só em situações muito excepcionais, pronto, em que o cristalino, devido ao formato do olho, devido a uma hipermetropia elevada, em que o olho começa a ficar com algum encerramento de um ângulo, pode-se tirar, não, até muitas vezes tiramos mesmo sem ter catarata, para dar mais espaço dentro do olho. Sim. E para o olho ficar mais seguro e para tentarmos resolver esse glaucoma, que é um glaucoma muito específico, que é um glaucoma de ângulo fechado, que não é a maioria dos casos, ou seja, teria que se ver que tipo de glaucoma é que o paciente tem, mas este tipo de cirurgia... Mas existem outras soluções para o glaucoma? Existem outras soluções, medicamentos, outro tipo de cirurgias, que não este. Muito Por bem. vezes, em ocasiões, em situações muito especiais, podemos ter que fazer uma cirurgia dentro deste género, mas muito raramente, ou seja, em princípio a resposta é não, ou seja, este tipo de cirurgia não está indicado para Muito bem, doutor, muito obrigada. E obrigada ao António Silva também por ter participado no programa, ainda que fora de tempo. Voltando às cataratas, então, Sr. Pronto, doutor. e então nós temos a lente que está opacificada, o doente lentamente vai perdendo a nitidez, vai ficar a ver baço, é como nós estarmos a ver através de um vidro transparente e que vai ficando lentamente cada vez mais baço, mais baço, mais baço. O doente vai perdendo a noção dos contrastes, vai perdendo a noção de profundidade, até que chega a uma situação em que não vê absolutamente nada, não é? Quando fica uma catarata total. E ao tirarmos... Mas temos que evitar que isso aconteça, portanto, temos que evitar, pedir ajuda aos primeiros sinais, ou não? Doentes, antigamente, os doentes chegavam a cegar com este tipo de causa. Precisamente, agora mas já... hoje em dia não, já procuram mais rapidamente um oftalmologista quando detectam algum problema. Às vezes, até, por exemplo, vão a um optometrista ou fazem aquelas consultas em casas dos óculos e os próprios optometristas já conseguem ver e referenciam, dizem não... Pode ser suficiente, doutor? Esses... São exames incompletos, mas às já vezes podem dar umas luzes. Dar uma ajuda. Por exemplo, um doente que vai a uma casa dessas, chega lá, olha, eu queria uns óculos e é visto por um optometrista. Ele vê e normalmente eles podem detectar, podem alertar assim, e encaminham para um oftalmologista. Pronto, tem esse papel que é importante. Está claro que há muitas coisas que eles não detectam, não é? E que não se conseguem ver, mas hoje em dia já temos muitos mecanismos de detecção destes problemas, já há muitos rastreios, é verdade. As pessoas os médicos de família já estão muito mais alertados para a necessidade de fazer rastreio não só nos diabéticos, como nas pessoas a partir de certa idade, e então, quer dizer, já dificilmente um doente chega a cegar como antigamente, não é? Pelo menos nos países desenvolvidos, não é? Sabemos que a realidade... Ainda acontece, de vez em quando lá acontece, por características da maneira de ser da pessoa, se a pessoa tiver uma situação de abandono social maior, infelizmente ainda acontece frequentemente. Mas só nessas situações, de resto, podemos dizer que já temos soluções para quase todos os casos? Quase todos os casos que nos procuram, e não só, em todos os lados, têm uma resposta, não muitas vezes com uma tecnologia
de ponta, não é? Como esta. Mas tem uma resposta de melhorar grandemente a qualidade de vida. Ainda bem. Se procura a tecnologia de ponta e a solução, então aqui está esta nova técnica que já está a ser praticada no Hospital CUF. O Dr. João Paulo Macedo foi o grande pioneiro nesta cirurgia, com ótimos resultados. Fica então aqui no programa consultório, aqui ficou bem exemplificado aquilo que acontece e é tão simples, nem dá para acreditar. 5 minutos só com uma anestesia local, sem dor e com uma boa recuperação, obviamente. Exatamente. No dia seguinte, ou no próprio dia, o doente já consegue comer pela própria mão dele, mesmo quando é operado bilateralmente, já consegue comer, vai à casa de banho, já tem uma qualidade de visão, em quanto fica tempo logo é que volta à vida normal? Ora bem, isto depende muito do doente para doente. Normalmente, ao fim de 2 dias, já começa a fazer uma vida normal. Depende do que é uma vida normal. Por exemplo, se for uma pessoa que lide muito com jardinagem, com pó, com poeira, eu aconselho mais uns dias de precaução. Ou, por exemplo, eu estou-me a recordar agora uma professora de natação que vai estar num ambiente com muito cloro, e eu aí aconselho mais 4, 5 dias. Mas também tenho doentes que, por exemplo, estou-me a lembrar de uma professora que eu operei recentemente, que eu operei no outro dia... Só opera mulheres, doutor? Não, opero também homens, mas eu normalmente o rácio das mulheres é superior. Não, porque as mulheres procuram mais a liberdade dos óculos. Que engraçado, ou seja, são mais vaidosas. Mais vaidosas, a parte estética é fundamental, eu acho que sim. E então operei esta professora e ela no dia seguinte já estava a corrigir testes na sala de espera. Quando a vi já estava... doutor, aproveitei, estava aqui já estou tão bem, não é? Já estou a trabalhar. Ou seja, depende muito de pessoa para pessoa, não é? Muito bem. Mas a recuperação é rápida. Muito bem. Doutor, muito obrigada. Vamos para um curto intervalo. O doutor fica comigo para a segunda parte. Não se esqueça então que é nessa altura que pode participar. Temos as linhas abertas e contamos consigo dentro de poucos momentos. Até já.